Olá a todos, eu sou o Daishikawa e hoje eu trago pra vocês um vídeo um pouco mais simples sobre um cliptídio bem curioso daquele artista que a gente já conhece como Trevor Anderson. Eu já trouxe ele aqui no canal com um vídeo sobre os gigantes, só que esse cara tem muitas, mas muitas criaturas. Os gigantes só são uma parcela do que esse cara tem a oferecer na internet. E hoje nós falaremos sobre o deus das galinhas, ou então galinha fantasma, falem como achar melhor. Esse vídeo ficou mais simples, pois eu tô trabalhando em uns vídeos mais complexos para o futuro aqui do canal, e eu não queria deixar vocês sem conteúdo, tanto que eu nem posso fazer isso. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra falar aqui no comecinho, e agora fiquem com o vídeo. O deus das galinhas é uma divindade menor, especificamente relacionada a aves. Ele é uma entidade que só quer ficar tranquila e protegendo as galinhas. Essa criatura tem a aparência de uma galinha humanoide de mais de 2 metros. Ele tem olhos vermelhos com pequenas pupilas pretas que lembram um feto de galinha. Outra característica interessante é que em um dos desenhos é mostrado saliências saindo das suas costas, como se fossem espinhos. Ele vive próximo a fazendas e a fábricas de ovos, provavelmente próximo a restaurantes também, mas isso é mais raro pois a entidade odeia cidades. Uma de suas habilidades ofensivas é a de criar feridas parecidas com bicadas de frango sobre o corpo das pessoas. Ele não precisa estar presente no local para ativar esse poder, e além disso consegue fazê-lo enquanto a pessoa ainda está dormindo, fazendo com que ela não sinta os efeitos colaterais das feridas até o momento em que ela acorde. Um fenômeno estranho que acontece quando a entidade está presente em uma fazenda é que as galinhas começam a cantar em sincronia, como se fosse um coral reverenciando o seu salvador. Cara, é muito bizarro, só que ao mesmo tempo deve ser muito engraçado. Essa entidade é tão antiga que nem os humanos lembram da sua existência, só que o que importa mesmo é que as galinhas nunca esqueceram. Enquanto eu lia sobre o deus das galinhas, me voltou uma memória da minha infância de uma história bem bizarra que aconteceu comigo e que tem um pouco a ver com essa entidade. Quando eu era pivete, na faixa dos 12 anos, eu ainda passava o dia na casa da minha avó. Meus pais trabalhavam o dia todo e não tinha ninguém pra ficar comigo, então era o jeito. Eu só voltava pra casa dos meus pais à noite pra ir dormir no meu quarto e olhe lá. O meu tio também morava na casa da minha avó. Ele cuidava de várias galinhas e também de galos. Era papo da gente ter uma chocadeira dentro de casa e eu sempre achei isso meio zoado. Eu nunca liguei muito pras galinhas. Elas ficavam tranquilas no quintal e eu ficava tranquilo em casa jogando no Play 2. Era só vez ou outra que eu tinha que ir pro quintal pra estender roupa ou então pra ficar brincando. Teve uma época que meus pais tiveram que viajar por alguns dias, então eu fiquei esse tempo dormindo na casa da minha avó. Eu não tinha costume de fazer isso, pois eu sempre ia dormir em casa. Eu demoro um pouco pra me adaptar e conseguir passar a noite em um lugar diferente. É uma frescura minha e é uma parada totalmente psicológica. Eu me lembro que uma das coisas que mais me atrapalhavam a dormir eram as galinhas. Todas as noites elas passavam um tempo fazendo muito barulho, como se estivessem mexendo na grade do galinheiro. Eu tinha muito medo de ser alguma coisa que ficava no quintal e fazia com que elas se agitassem. Eu cheguei até a perguntar para o dono da bodega do lado da nossa casa se ele escutava os barulhos de madrugada. Ele disse que isso talvez fosse obra da gangue de gatos que ficava na rua, que até apareciam na frente da loja dele, pois ele dava ração de graça para os gatinhos. O medo me levou a perturbar muito meu tio para que ele fizesse algo para que elas parassem de fazer tanto barulho de madrugada. Ele disse uma parada de que elas não gostavam de ficar presas lá dentro, só que ele teve que construir o galinheiro, pois outros animais estavam atacando elas na madrugada, e ele já tinha perdido muitas galinhas de uma vez. Eu insisti muito, mas muito mesmo, para que ele soltasse elas pelo menos por uma noite. Eu era um moleque muito egoísta e que só se importava em dormir direito. Mas parando pra pensar, elas passariam uma noite sem revolta, e se alguma coisa acontecesse, eu iria acordar, pois eu tinha um sono bem leve na época. Na noite do mesmo dia, o meu tio soltou elas pra fora do galinheiro, e eu finalmente pude descansar tranquilo. Só que não, pois na madrugada eu escutei de novo o barulho delas. Eu não tava mais com tanto medo, pois eu confiava na palavra do meu tio, então eu esperei o barulho acabar porque eu ainda tava um pouquinho cagado de medo, e depois eu fui dar uma olhada pra ver o que tava acontecendo. Eu acreditava que poderia ser outro animal que eu poderia facilmente espantar com a vassoura, só que a parada era que eu não deveria ter saído para o quintal naquela noite. 3 galinhas estavam mortas perto da porta do galinheiro. 2 estavam depenadas e sangrando pela barriga, e a outra tinha perdido a cabeça.
Eu não lembro o que eu havia pensado na hora, eu só fiquei em choque por ter visto algo tão gore e explícito na minha frente. Eu só era um menino de 12 anos, então eu saí correndo e deixei a luz do quintal ligada. Eu sabia que o meu tio e a vovó iriam odiar muito aquilo, mas eu nem sei se eu pensei sobre isso na hora. No outro dia, eu expliquei o que tinha acontecido. Os mais velhos ficaram do meu lado e disseram que tudo ia ficar tranquilo. Que provavelmente alguns gatos ou outro bicho forte tinha feito aquilo. Nossa, eu me senti culpado pra caralho, pois eu sabia que vários gatos rondavam aquela região e fui eu que pedi para que meu tio soltasse os bichos. Eu não sei. Eu não sei nem como eu, como pessoa, consegui fazer isso na época. Dia 1 de agosto de 2015. Minha avó me disse que o vizinho tinha morrido pela madrugada. Ela usava muitos maneirismos na voz para falar comigo sobre o assunto, mas quando ela foi falar com meu tio e com meus pais sobre isso, eu ouvi ela falando que tinha sido algo violento, algo que dava muita vontade de vomitar. Carlos Eduardo Mendes. Esse era o nome do nosso vizinho, o dono da bodega, que havia sido encontrado morto no quintal da sua casa, na beira do muro que dividia os nossos quintais. Até hoje, anos depois, eu me pergunto por que ele devorava as nossas galinhas.